Eu te fiz uma pergunta na última aula e agora eu quero a resposta, né? Eu quero a resposta de uma decisão que você vai ter que tomar. Se você quer continuar confiando seu dinheiro na mão de outras pessoas ou você quer dar um passo para frente na sua liberdade. Gosto de te falar que a gente aqui não está buscando liberdade financeira, né? Não um curso de educação financeira. A gente está buscando liberdade monetária, né? A gente quer realmente que seu dinheiro dependa cada vez menos de decisões políticas e decisões locais que possam afetar o seu dia a dia, igual foi afetado do Juan da história passada, né? Então, se você quiser a pílula azul, você vai tomar ela, você vai fechar esse curso. Você vai continuar a viver sua vida, você vai continuar investindo nas empresas brasileiras, nas ações, no Tesouro Direto. Você vai continuar da mesma maneira que você está fazendo as coisas hoje, né? Pode até pedir reembolso do curso, fica à vontade. Se você escolher a pílula azul. Mas caso você escolher a pílula vermelha, né? Você vai realmente estar evoluindo, né? Como disse o Morpheus, né? Ela vai te libertar, né? Ela vai libertar sua mente. E você vai começar a ver coisas e entender coisas que até o momento você não entenderia. Isso é uma decisão totalmente sua. Escolha. Agora, pause, escolha. E a gente pode sim, aí sim, começar a conversar um pouco do que é Bitcoin. Decidiu? Espero que sim. Se você está aqui é porque você decidiu continuar e a gente vai continuar na nossa aula e a gente vai começar a adentrar nesse universo de cripto e eu vou te explicar o básico, o que é o Bitcoin, o que é e por que você deve olhar para ele com cuidado em todo esse ecossistema. Tá bom? Eu gosto sempre de abrir essa aula com essa frase que é bem importante do Vitalik Buterin, que eu falo que esses caras é um dos caras mais inteligentes da nossa geração. Esqueça. Não vou falar que esqueça todas as mentes brilhantes da Elon Musk, esse tipo de coisa, não, mas esqueça tudo que você conhece de pessoas e dá uma olhada nesse cara, Vitalik Buterin. Ele é cofundador do Ethereum, cofundador e co-criador do Ethereum, né? A gente vai falar mais pra frente sobre o que é o Ethereum, mas ele falou uma frase muito interessante, né? Uma vez que falou, enquanto a maioria das tecnologias tende a automatizar os trabalhadores na periferia fazendo tarefas domésticas, as blockchains automatizam o centro. Em vez de deixar o taxista desempregado, a blockchain coloca o Uber fora do trabalho e permite que os taxistas trabalhem diretamente com o cliente. O que ele está falando aqui? Falando que a gente está vivendo exatamente um novo momento, onde você vai parar de trabalhar simplesmente por uma ponta, né? Trabalhar diretamente para a empresa, você vai começar a ver uma ponta a outra, de uma pessoa a outra. Hoje a economia vai começar a se virar de uma ponta a outra. Por isso que eu falei que a gente ia começar a ver um pouco do que a gente via lá na frente, foi na época do escambo, né? Onde você tinha negociações reais de uma pessoa para outra. O que as criptomoedas vêm para desenvolver, o que o Bitcoin veio para desenvolver, é exatamente essa sinergia de aproximação, só que no ambiente digital, disso tudo funcionando. Mas Isaac, o que é o Bitcoin? Bitcoin ele não é nada mais, nada menos do que nada diferente do que uma moeda normal, como a gente já conhece hoje. Então ele é muito parecido com o real, o dólar e o euro, né? A única diferença é que ele é inteiramente digital, né? Ou seja, ele apenas existe na internet. Como assim, Isaac? Como assim ele só existe na internet? Exatamente, ele é 100% digital. Ah, mas você tinha falado lá em outra aula que meu dinheiro já é digital, hoje o real já é digital. Sim, hoje o real é digital, né? Só que ele não tem algumas características que faz com que o Bitcoin seja o Bitcoin, né? Por exemplo, transações rápidas, transações internacionais e globais, né? Ele é pseudo-anônimo, então quer dizer que você não necessariamente você sabe que é uma pessoa transferindo para outra, mas você sabe que é uma carteira transferindo para outra carteira. Ele é rápido, ele é barato, ele é seguro, ele é descentralizado. O que seria isso? Enquanto a gente tem hoje, né, pontos centrais, e vocês vão estar vendo aqui meu data show da NASA, tá, gente? Tô olhando aqui para baixo, mas vocês estão me acompanhando. Hoje sempre existiu pontos centrais, né, de negociação, né? Então a gente tem aqui sempre o Banco Central, né, sendo o ponto central de emissão de moeda e de cuidado, onde ele espalharia, né, e isso daqui espalharia para outras pessoas, né, sempre dessa forma, né. Então a gente garante que aqui no modelo tradicional ele seja totalmente centralizado e todo o poder está aqui nesse meio, todo o controle está aqui nesse meio. Quando eu falo que o Bitcoin é descentralizado, o que eu tô falando? Tô falando que desse ponto que antes existia no meio, não existe mais. Hoje temos diversos pontos ao redor do mundo inteiro, tô desenhando aqui várias bolinhas, conectados, né, numa rede totalmente online, digital, conversando, né, ficando 99% do tempo no ar, sem nenhuma queda, né, para que ela funcione. Então, a descentralização do Bitcoin
né, é algo que a gente não tinha visto até o momento da criação dele. A gente vivia sempre num modelo centralizado de tudo, seja da internet, seja de bancos, seja de bancos centrais, seja de governos, sempre a gente tinha uma centralização de poder muito forte. Quando o Bitcoin chegou com a tecnologia por trás dele, o blockchain, a gente viu essa criação aqui sendo possível, né, e fazendo com que ela avançasse, entregasse a liberdade através da descentralização, não só do dinheiro como o Bitcoin foi criado para ser, mas também um passo para a descentralização da informação. Então, resumindo, né, o Bitcoin, ele é uma moeda digital que permite o envio e o recebimento de valores sem limitações territoriais, sem intermédio, de uma pessoa para outra, sem nenhum problema, sem terceiro, sem banco, sem PayPal, sem mercado pago, sem cartão de crédito. Ela é uma moeda livre da internet, sem jurisdição, sem ente central, sem criador, né? Sem nada. Ela é simplesmente um organismo vivo na internet. Eu já falei algumas características do Bitcoin, mas essas daqui são as que eu mais gosto, né? Ele é peer-to-peer, então ele é de pessoa para pessoa, ele é ponto a ponto. Ele é descentralizado, ele tem taxas pequenas. Esses dias mesmo, teve uma baleia, né? Que a gente gosta de chamar de baleia, né? É alguém que tem muitos Bitcoins, né? Então teve uma baleia que transacionou 2 bi, né? 2 bi de dólar em Bitcoin e pagou 10 dólares de taxa. Imagina fazer essa transação no mercado tradicional. O cara perderia ali uns 3, 4, 5% só em cima dessa transação, né? Ela não tem requisito. Esse é um ponto muito interessante, né? Hoje a gente tem um grande problema de desbancarização, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Quando você cria uma tecnologia que ela não tem requisito, né? A gente está falando de algo, por exemplo, que às vezes a pessoa precisa de um celular, ou às vezes nem disso, né? Porque existem carteiras de papel. Então, não tem nenhum requisito para, no caso, uma pessoa estar transacionando Bitcoin, tá bom? Ele é deflacionário, e essa é uma das características que mais maravilhosas, porque ela junta com a outra, que ele tem 21 milhões de unidades. Então, ele ser deflacionário, ele tem 21 milhões de unidades, ele coloca totalmente contra as moedas que a gente trabalha hoje, que são inflacionárias e não tem limite, né? Então, você fica imprimindo cada vez mais moedas e você não tem um limite, enquanto aqui ele imprime cada vez menos moedas e ele tem um limite de 21 milhões de unidades. Né? Então, quer dizer que é uma moeda limitada, escassa, deflacionária, totalmente digital. Quer mais? Quer mais? Calma, eu te entrego mais. Né? Qual que é o diferencial do Bitcoin? Eu colocaria 3 pontos diferenciais do Bitcoin que nada e ninguém vai conseguir ter, né? Primeiro, o Bitcoin não tem ponto de falha. A tecnologia por trás dele permite que ele não tenha esse ponto de falha. A blockchain, até hoje, nenhuma blockchain, né, no caso, foi hackeada ou alterada, né? É uma tecnologia super segura, né? Pela forma como que ela é descentralizada, mantém a integridade dos dados dela, né? Então isso é um ponto muito, muito, muito importante. Tá bom? O segundo ponto é transparente. Isaac, o que você quer dizer com transparente? Eu quero dizer que qualquer pessoa pode verificar todas as informações que estão na rede. Então eu posso ir lá e verificar que lá em 2013, por exemplo, tem uma transação às 5 horas da tarde que foi de uma carteira A para uma carteira B. Né? Isso é tão importante, essa transparência, pensa, só imagina ela sendo aplicada em N níveis de processo. Imagina se você tivesse transparência dos seus votos. Imagina se você tivesse a transparência dos gastos públicos, exatamente você saindo, vendo o dinheiro sair de uma carteira A, indo para a carteira B e sendo gasto na C, né? Com o Bitcoin isso é possível. E terceiro, ele é imutável. O que faz, né, muita gente ficar com medo dele, me traz uma segurança tremenda, né? Por quê? Por ele ser imutável, você garante que toda a transação que está dentro dele não vai ser alterada. Então eu posso sim verificar uma transação que está lá atrás, eu sei que ela aconteceu de verdade e que ela nunca vai ser mudada, né? Já, por exemplo, se eu tenho uma transação no banco de dados, eu posso ali no banco de dados centralizado ir lá mudar aquela informação e talvez ninguém descubra que eu mudei essa informação, né? Então o Bitcoin tem esses pontos diferenciais que eu sempre falo, são coisas que você não acha em lugar nenhum em conjunto com a tecnologia. Mas como que funciona a transação do Bitcoin? Né? Então vamos lá explicar como que é uma transação, né? Como que funciona realmente o blockchain. Então vamos aqui, tem o Isaac, né? Isaac e eu, e temos o Neto. No caso, o Neto é meu sócio, né? Tudo aqui que vocês veem. E a gente vai fazer uma transferência de Bitcoin, né? E eu quero pagar o Neto por alguma coisa que ele me vendeu. Vendi meu Play 5 pro Neto. Então, dei meu Play 5 pro Neto, né? E o Neto vai lá e vai me pagar um Bitcoin por isso, né? Então, o que o Neto faz? O Neto vai lá, me envia pela minha carteira, né? Eu passo um QR Code pro Neto, de forma bem simples, um QR Codezinho,
ou uma série de letras e número, que vai ser minha carteira, né? Eu só preciso ter uma carteira de Bitcoin. Vocês vão aprender carteira mais pra frente. E o Neto vai lá e envia esse 1 Bitcoin para essa carteira. E depois ali de uns minutinhos, eu recebo esse dinheiro. Nossa, simples assim? Você enviou? Simples assim, né? O que garante que isso tudo funcione? A tecnologia por trás do Bitcoin, né? Então, lá na blockchain, foi criada uma tabela, né? Que vai estar o quê? A carteira A, a carteira B. A carteira A é a minha carteira, a carteira B é a carteira do Neto, né? Vai estar aqui a quantidade que eu recebi, o horário, a data, né, a taxa que foi paga pela rede. E na carteira B do Neto vai estar o quanto que ele enviou, a data, o horário, a taxa que ele pagou. Pronto. Ficou registrada a transação, isso tudo aqui já aconteceu. Isso acontece em questões de minutos. Então, tudo o que no caso é feito hoje por um banco, uma grande instituição, que normalmente vai durar algumas horas, alguns dias, talvez, dependendo da transação que você for fazer, às vezes uma transação para o outro lado do mundo, né? No caso, o Bitcoin faz de maneira muito fácil, né? Então, o que fica ali na blockchain é exatamente, às vezes, isso. O Neto mandou 1 Bitcoin para o Isaac em tal hora, em tal horário. Pronto. Está registrado, está nas suas carteiras, tá tudo resolvido. De maneira muito simples, né? Acabou sendo desenvolvido isso. E como eu falei, isso só é possível por conta da blockchain, que é uma rede, né? Que eu vou explicar um pouquinho mais pra frente como ela funciona, como ela realmente foi construída, mas é a grande tecnologia que a gente vem falando, que é a grande revolução desde a criação da internet, tá bom? Vocês vão entender um pouquinho mais como que ela fez isso. Mas basicamente tudo isso foi criado por uma mente brilhante. Uma mente brilhante que eu vou falar na próxima aula quem foi que criou tudo isso. Eu já expliquei para vocês o que é e como funciona basicamente o Bitcoin, né? Mas quem foi o desgraçado que pensou nisso? Quem foi o cara que parou assim e falou, cara, eu preciso criar uma moeda digital descentralizada que não dependa de governos? Vou contar um pouquinho da história do Bitcoin para você.